Olá, sejam bem-vindos ao Machadadas Filosóficas. Eu sou Carlos Machado Júnior. É um grande prazer ter você nesse episódio para juntos desbravarmos novos caminhos, novas ideias e nos inspirar com grandes histórias da filosofia. Hoje vamos falar sobre o autor Bernardo de Claraval e uma de suas obras intitulada Os Graus da Humildade e da Soberba, ou em alguns casos com o título Os Degraus da Humildade e da Soberba. Veremos ao longo desse episódio que Claraval trata nessa obra de assuntos que provavelmente vamos reconhecer em nossa vida. Talvez na empresa ou num grupo de amigos, mas acredito ainda que servirá quase como um espelho onde enxergaremos em nós muito do que ele traz. Ao falar sobre humildade e soberba, sobre a ótica de Claraval, tentaremos trazer do assunto o intuito de uma questão de clareza mental, de autoconhecimento, ou de tentar enxergar a realidade sem distorção. Então vamos lá? Para começar, falando um pouco sobre Bernardo de Claraval, Claraval nasceu em 1090, no interior da França, numa família nobre. Mas com um pouco mais de 20 anos ele decide abandonar tudo, família, herança, estabilidade, para entrar em um mosteiro. E sua obra que hoje trataremos foi provavelmente um dos primeiros grandes textos que ele escreveu por volta dos seus 30 anos. Quanto à estrutura da obra, a ideia central é simples. Existe uma escada com 12 degraus. Você pode subir essa escada em direção à humildade, que para Bernardo de Claraval é o lugar da clareza, da verdade, do autoconhecimento, ou você pode descer em direção à soberba, que é o lugar da ilusão, da cegueira e do auto-engano. E Claraval começa a obra com uma autocrítica, admitindo logo no início que conhece melhor a descida, os degraus da soberba. Como quem diz, eu posso não saber de forma plena o que é humildade, mas posso dizer o que ela não é, e assim definir o que precisa ser feito para evitar descer os degraus no sentido da soberba. Isso nos leva a pensar que talvez seja uma forma filosoficamente honesta e uma boa maneira para se iniciar, já que o assunto é sobre a humildade e a soberba. A grande sacada de Claraval é que a soberba não é um estado que você escolhe conscientemente. Ninguém acorda de manhã e pensa, hoje eu vou ser um humano arrogante e cheio de si. Não funciona assim. A soberba é um processo. Uma escorregada degrau por degrau, tão gradual que você não percebe que está caindo até já estar próximo da soberba. E assim, partindo agora para explicar como funciona, segundo Claraval, os 12 degraus pensados por ele e que levam o ser humano do autoconhecimento ao completo auto-engano, temos o primeiro passo, começando de cima, mais próximo de um estado de humildade e descendo um a um, conforme a sua explicação que vamos acompanhar. O primeiro degrau não é logo de cara a arrogância ou o processo de ser vilão. É algo muito mais sutil e que pode ressoar como comportamentos que muitas vezes nos deparamos. Para Claraval, o primeiro degrau ele define como sendo a curiosidade vã, algo como a curiosidade fútil, inútil, ineficaz, sem valor ou substância, onde para ele tudo começa com a atenção. Para o autor, quem está subindo em direção à humildade tem a atenção voltada para dentro, para si mesmo, para sua conduta, para como está de fato. Quem começa a descer vira a atenção para fora, fica observando tudo ao redor menos a si mesmo, julgando os outros, se interessando pelo que não diz respeito a ele, consumindo informação que não serve para nada. E olha quanto isso é atual. Vivemos numa época em que temos acesso a uma quantidade infinita de informação sobre a vida dos outros, sobre o que está acontecendo do outro lado do mundo, sobre os erros e acertos, e cada vez menos conseguimos ficar 5 minutos com nós mesmos. Continuando nesse caminho que Claraval desenhou, o segundo e o terceiro degraus
São a frivolidade mental e a alegria vazia. Algo como quando a atenção está espalhada demais e a mente perde o foco, e assim começamos a não conseguir mais ficar como um pensamento por muito tempo, e junto com isso vem a leveza artificial. Isso porque profundidade começa a incomodar. Profundidade exige que você se encontre com algo real, muitas vezes duro, e pode ser que estejamos fugindo disso, né? Isso não é nenhum julgamento moral, isso é psicologia, sendo um dos mecanismos de defesa mais comum que existe. O quarto degrau, ele define como sendo bravata, o excesso de fala. Quando a mente está vazia, a boca fica cheia. Claraval fala sobre o ser humano que fala demais, que conta histórias sobre si mesmo o tempo todo, que precisa preencher o silêncio porque no silêncio ele se vê. Você provavelmente já encontrou pessoas assim, talvez todos nós já fomos assim em algum momento ou ainda somos. Seria a incapacidade de simplesmente estar presente sem se promover. O quinto degrau é a singularidade. Aqui é onde o autor começa a deixar as coisas um pouco mais pesadas. A pessoa, nesse degrau, começa a precisar ser diferente de todos. Não simplesmente ser quem é, mas ser destacada, especial, acima da média. Ela se recusa a fazer o que todo mundo faz, a seguir regras comuns, não porque tenha razões filosóficas ou práticas para isso, pois se assim o fosse, isso aconteceria de forma natural. Mas sim porque seguir a regra significaria ser igual, e ser igual é inadmissível para a pessoa nesse degrau. Isso tem uma característica contemporânea óbvia: o sujeito que precisa ter a opinião mais polêmica, o comportamento mais inusitado, o estilo mais fora do padrão. Não porque genuinamente é assim, e não tem problema querer ser assim, mas precisa ser visto como especial, criando uma personalidade muito diferente do que realmente é. O sexto e o sétimo degraus tratam da arrogância e da presunção. Agora a pessoa já desenvolveu uma narrativa interna bastante clara. Ela é a melhor do que a maioria, merece mais do que recebe. E a presunção é a consequência prática disso. Ela começa a agir como se já tivesse a autoridade, a capacidade, o direito que ainda não conquistou. Ela pula etapas, despreza processos, age como se as regras fossem para quem não é tão especial quanto ela. O oitavo degrau, Claraval, trata sobre o defender o próprio erro. Esse aqui é um dos bem reveladores e talvez seja um dos mais fáceis de observar nos outros e o mais difícil de perceber em si mesmo. A pessoa erra, errar é humano, todo mundo erra, mas aí vem uma característica em forma de pergunta: você consegue reconhecer que errou? Porque para o ser humano que já desceu 8 degraus, reconhecer um erro é uma ameaça existencial à imagem que construiu de si mesmo. Então ela defende o erro ou o relativiza, inventa justificativas, culpa as circunstâncias, culpa os outros, faz qualquer coisa menos olhar para si e dizer: eu tenho errado e preciso mudar. Ainda com um provável reconhecimento de erro, quem está nesse degrau olhando para baixo e se recusando a retornar a um estado de humildade, é difícil que essa pessoa venha a pedir desculpas, aceite ouvir críticas, porque a vulnerabilidade é algo que essa pessoa não quer admitir de forma alguma. Esse mecanismo destrói relacionamentos, carreiras, comunidades e começa com a dificuldade de se admitir como um humano digno de errar. O nono degrau fala sobre a confissão hipócrita. Aqui é diferente do oitavo degrau, porque depois de defender o erro por um tempo, a pessoa aprende um novo truque que é muito usado, que seria fingir humildade. Ela pode perceber que reconhece erros publicamente, se colocar como falível, pedir desculpas. Tudo isso gera simpatia, admiração, proximidade. Então ela faz isso. Mas o problema aqui é de intenção. Quando ela faz de forma calculada, performática, sem qualquer intenção real de mudança ou de crescimento. Enquanto no degrau anterior a pessoa, ao invés de reconhecer, acaba dizendo: eu tenho todo o direito de agir assim, nesse degrau as frases vão mais no sentido do eu sei que eu sou difícil, quase dito com um sorriso. É o pedido de desculpas que nunca vem acompanhado de mudança real.
usar a linguagem da humildade como instrumento da soberba. E os 3 últimos, décimo primeiro e o 12º, seriam respectivamente a rebelião, a liberdade sem limites e o hábito do erro. Nos últimos degraus, a coisa fica clara demais para continuar disfarçando. A pessoa entra em rebelião aberta contra qualquer limite. Depois age sem freio, entrega uma falsa liberdade e autogestão capacitada, como se não devesse satisfações a ninguém. Aliás, satisfação é algo que se evita a todo custo. E o 12º degrau, o hábito do erro, seria o fundo do poço. É quando o erro já virou hábito, vira identidade. A pessoa não comete mais erros, ela é o erro. Não tem mais conflito interno, não tem mais tensão, não há mais voz que diga isso não está certo. O afastamento das pessoas é culpa delas, ou é a incapacidade de reconhecer o quanto essa pessoa acredita representar. O processo está completo. Claraval chamava isso de endurecimento do coração. A gente hoje diria que é uma personalidade que perdeu a capacidade da verdadeira autorreflexão. Mas e a humildade, o que é? Sobre a humildade, do ponto de vista de Claraval, ele diz: humildade é uma virtude pela qual o ser humano, pelo conhecimento verdadeiro de si, se torna insignificante aos seus próprios olhos. Antes de achar que isso seja muito religioso, ou autoflagelação, ou psicologia de baixa estima, é bom que a gente traduza. Claraval em nenhum momento está dizendo que você deve se achar ruim, incapaz ou sem valor. O que ele está dizendo é que humildade é o estado de quem não está constantemente inflando nem desinflando a própria imagem. É o estado de quem consegue se ver como realmente é, nem melhor do que é, nem pior do que é. E não tem a ver com ser bom ou ruim, afinal você pode ser ótimo e ainda assim ser humilde. Pensadores muito diferentes chegaram a conclusões parecidas. Os estoicos falavam em ver as coisas como elas são, sem acrescentar nem subtrair. Os budistas falavam em ver sem apego, incluindo o apego à própria imagem. Spinoza vai falar sobre o quanto o ser humano se torna escravo das suas próprias ilusões. A humildade, nesse sentido, não é uma virtude moral decorativa, é um instrumento. Quem é humilde nesse sentido consegue aprender, consegue receber feedback sem explodir, consegue reconhecer um erro e corrigi-lo, consegue mudar de opinião quando a evidência manda, consegue ver nos outros qualidades que não tem, consegue pedir ajuda, consegue aceitar ajuda, consegue dar espaço ao outro, consegue respeitar as escolhas de outros e pelos outros se sentir bem sem precisar mudar a si. Em outras palavras, humildade é a base de qualquer crescimento real. E já encaminhando para o final, eu gostaria de falar sobre a postura dele, que eu particularmente acho muito honesta, e gostaria de encerrar com ela. Quando o autor diz no início da obra que conhece melhor a descida, ele está fazendo algo raro. Ele está reconhecendo que o mapa que vai nos dar foi desenhado a partir de suas próprias derrotas internas. Ele não se coloca no alto de uma montanha te ensinando de longe. Ele está dizendo: eu conheço esse caminho porque andei por ele. Isso muda a qualidade de tudo que vem depois. A filosofia que nos interessa aqui é a filosofia prática. Não é a que nos diz o que é o bem com B maiúsculo e depois segue a vida. É aquela em que o filósofo pagou para aprender, e pagou com muito suor e tropeço. Claraval escreveu sobre soberba porque entendeu soberba por dentro. E escreveu sobre humildade porque precisava dela de verdade, não como decoração espiritual, mas como ferramenta de sobrevivência interior. E essa é a pergunta que eu quero deixar. Em qual degrau você está? Não em termos de julgamento, não para você se sentir mal, mas com aquela curiosidade honesta, a única curiosidade que não leva ao primeiro degrau da descida. Porque essa curiosidade, a que olha para dentro, sem medo, é exatamente o começo da subida. Muito obrigado e até a próxima. Terminamos aqui mais um episódio. Espero que tenham gostado e que retornem para os próximos. Machadadas Filosóficas é uma realização do Grupo Noético. Visite
www.gruponoético.com.br e conheça todos os projetos.